Pequena e distante, de costa a costa, de ilha a ilha, a Nova Zelândia abrange em seu território muitas das paisagens mais pitorescas e fotogênicas do mundo. Todos que vivem em seu território possuem um oceano de cultura e natureza incomparáveis. Quase 5 milhões de habitantes são os que chamam este paraíso quase intocado de lar, e poucos ainda são aqueles que podem explorar este lugar remoto do outro lado do planeta. A Nova Zelândia é uma monarquia constitucional e um reino da Commonwealth, a Comunidade Britânica de Nações, por qual Elizabeth II ocupa o trono desde 1952, na qual ocupa a posição de chefe de Estado e detém competências próprias, enquanto o governador-geral da Nova Zelândia é o representante da rainha. Em seu território, a religião é uma questão da consciência de cada um. O cristianismo é a fé mais amplamente professada, com cerca de 37% da população. Seus representantes são anglicanos, metodistas, presbiterianos, além de católicos romanos. É natural de se pensar que apenas exista uma única língua oficial, sendo ela o inglês. Entretanto, é apenas uma das línguas oficiais do país, tendo em vista que há outras duas línguas, sendo elas o Maori, como língua nativa, e a língua de sinais. Tendo predominantemente influências culturais europeias e maoris, a cultura neozelandesa viu um renascimento na escultura e tecelagem de madeira e na construção de casas de reuniões esculpidas e decoradas. Wakairo. Maori Waiata e danças tornaram-se cada vez mais populares, especialmente entre os jovens. As reuniões Maori, sejam Hui, que significam assembleias, ou Tangi, que são reuniões fúnebres, são conduzidas de maneira tradicional, com antigas cerimônias de saudação estritamente observadas. Ondas de imigrantes também trouxeram culturas diferentes que são celebradas de várias maneiras. Por exemplo, em festivais anuais como o Festival das Lanternas Chinesas e o Ano Novo Lunar e o Festival Indiano Diwali. A culinária da Nova Zelândia também foi influenciada pelas comidas dos imigrantes e pelas expectativas dos turistas internacionais. Originalmente, era uma combinação de pratos tradicionais britânicos com iguarias locais. Frutos do mar frescos eram populares ao longo das costas. Carneiro, carne de veado e tortas de carne eram comuns. Pavlova, um prato doce de merengue, era e continua sendo uma sobremesa popular. A comida, no entanto, tornou-se mais imaginativa e cosmopolita, e há muitos restaurantes, bistrôs e cafés nas principais cidades e vilas que apresentam uma variedade de menus clássicos e étnicos. A Nova Zelândia não é considerada um dos melhores países do mundo para se morar ou fazer um intercâmbio à toa. O seu PIB é superior a 160 bilhões de dólares e a renda nacional bruta per capita é de 39.300 dólares. Além disso, o país é dono de uma das economias mais abertas de todo o mundo. Os neozelandeses defendem e vivem o livre mercado, mantendo uma aliança comercial praticamente inquebrável com a Austrália. Esse é um dos fatores que fazem a Nova Zelândia não sofrer com a crise, mesmo quando boa parte do mundo inteiro está passando por este problema. A moeda do país é o dólar neozelandês, o qual possui uma cotação mais abaixo do que o dólar americano e também o australiano. Também se destaca por ser um dos países mais liberais do mundo em termos de comércio exterior, com regras claras de acesso ao mercado e baixas tarifas. Não existem barreiras tarifárias com relação às padronizações fitossanitárias. As principais exportações da Nova Zelândia são o leite, a nata, a manteiga e os demais derivados do leite. Também as carnes de animais de espécie ovina e caprina, carnes de animais da espécie bovina, exportando principalmente para a China, Austrália, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Suas plantações de uvas são uma grande fonte de renda, com o vinho neozelandês sendo reconhecido mundialmente pela sua qualidade. As importações mais recentes da Nova Zelândia são lideradas por automóveis projetados, principalmente para o transporte de pessoas. Também o petróleo bruto ou óleos de minerais, óleos de petróleo ou minerais, equipamento de transmissão de rádio ou televisão. As origens de importação mais comuns da Nova Zelândia
são da China, da Austrália, dos Estados Unidos, Japão e também da Coreia do Sul. Além disso, a Nova Zelândia participa ativamente como integrante do Commonwealth, associação de países predominantemente formados por ex-colônias do Reino Unido. Também participa da ONU, OMC, FMI, OCDE e APEC. Como maior exportador de produtos agrícolas de zona temperada, a Nova Zelândia demonstra interesse na redução de barreiras ao comércio de produtos primários. Ao contrário das relações comerciais tradicionais, marcadas pelo predomínio da exportação e importação de bens, na pauta comercial entre Brasil e Nova Zelândia, os serviços desempenham importante papel, como turismo, educação internacional e serviços de tecnologia. A Forbes, em 2013, colocou a Nova Zelândia como o melhor país para se fazer negócios em todo o mundo. Isso é o resultado da união de grande transparência nos negócios, uma grande estabilidade econômica, a proteção dos investidores, um desempenho no mercado de ações, a ausência de burocracia e baixo nível de corrupção. Reuniões de negócios. Os neozelandeses preferem deixar assuntos de negócios somente para os almoços, fazendo com que as outras refeições sejam reservadas para interações sociais. Na Nova Zelândia, também se preza por falar o mínimo possível durante as refeições. A pontualidade é outra qualidade valorizada por eles. Portanto, para não os desrespeitar, sempre chegue no horário ou com antecedência aos compromissos. O aperto de mão neozelandês não é nem forte nem fraco. Colocar um nível médio de energia é o mais adequado. Sorrir durante o cumprimento é essencial. O cumprimento é feito quando duas pessoas se encontram, mas não é repetido quando se despedem.